Poxa, eu ia compartilhar a tela para poder mostrar lá o Nossa. negócio aqui, dos valores. Foi bloqueado. Pois é, só que porque eu tô sem a webcam, aí não dá para eu compartilhar para mostrar, enfim. O primeiro cálculo é a produtividade parcial. É a Pois unidade é, dividida eu pela tenho, matéria-prima. pois é, eu fiz isso. Aí eu peguei os 30 mil, dividi por 12, que é a unidade, né? E Pela matéria-prima. Tá, que deu 2,5. E aí depois, o que eu faço? O que, Dani? Bom, tá. A primeira parte que ele quer é a questão da unidade, produtividade parcial de matéria-prima, certo? é, Pois é, aí eu comecei a fazer, que eu peguei a unidade pela matéria-prima, que deu 2,5. Aí ah, depois eu tenho que pegar a matéria-prima, que é aí 12 tu mil, e pega a multiplicar. unidade, multiplica pelo. Tá ouvindo aí? Então, é 12 mil vezes 2,5, é isso? Ou é 30 mil vezes Não, não, 2,5? não, 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 É não, isso que eu não. estou Tu na pega o dúvida. 30 mil Tá. e escuta aí. Tô ouvindo. Olá. Credo, nem É o 30 cavaqueiro. mil. Fala. É o 30 mil, multiplica pelo o custo, o valor da unidade, a unidade ela é 4,50, divide pelo o lado da matéria-prima. Que é 12 mil. 12 mil. Tá, mas que 50 é esse? Deu 2,5 aqui o meu. Que É 50 que você tá falando? 2,50. Ah, tá. Entendi, Então, tá. Tá, calma. Tô calmo. Ah, vocês estão muito estressados. Eu não. Da onde é que Eu saiu esse tranquilidade. 4,50? Da onde é que saiu Deu esse 4,50? 6,25, tá certo? Pessoal, da onde é que saiu esse mas 4,50? E 4,50, professor? tá no comando Não da questão multiplicou lá. 30 por 4,50, não? Tem que Ah, multiplicar, tá. tem que multiplicar 30 mil, Ah, unidades Pelo vezes preço. 4,50, porque 4,50 lá, que é o está no custo de comando cada da preço. unidade. questão. O preço de 2019. é o valor da venda, né? É o valor da Entendi. venda em 2019, que foi 4,50. Tá. Então, ele dá 135 mil dividido por 12 mil, que vai dar 11,25. Quer dizer o seguinte, para cada R$ 1 de matéria-prima, gerou para a empresa R$ 11,25. Isso, Tá bom, hein? Tudo bem? tudo bem. Aí você faz o cálculo da usinagem 2010. Usinagem 2020. 2010. Usinagem 2010 são quantas 2020, né? unidades? 35 mil. 35 mil. E você vai dividir pelo custo da matéria-prima. Quanto foi? 16. 16 mil. Então, 35 mil dividido por 16 mil dá quanto? 2,19. Quanto? 2,19. 2,19. 2,19. O que quer dizer 2,19? Que a cada, que a cada R$ 1 de matéria-prima, conseguiu produzir 2,19 unidades. Exatamente, isso mesmo. Perfeitamente. Pelo jeito, o Egito está dominando a matéria, né? É Sempre. 10 na certa. Está sabendo tudo já. Aí depois, você vai fazer o seguinte, você vai pegar os 35 mil e vai multiplicar por quanto? 2. R$ 2, porque no comando da questão, ele fala que entrou no período da pandemia, E diminuiu o preço. aí diminuiu o preço de R$ 4,50 para R$ 2. Né? Uhum. Então, 35 mil vezes 2 dá 70 mil, certo? Uhum. 70 mil Uhum. dividido por 16 mil dá quanto? 4,38. 4,38. O que quer dizer esses 4,38? O que quer dizer isso? Que a cada R$ 1 de matéria-prima,
teve um faturamento de R$ 4,38. Exatamente. Tá? Muito bem. Aí depois a gente fez o cálculo da produtividade parcial em relação à mão de obra. Primeiro foi em relação à matéria-prima. Então, em 2019, foram produzidas na usinagem 30 mil unidades. Aí você pega 30 mil unidades, ok? E divide pela quantidade de homens-hora. Quanto é homens-hora? 3.000. 3.000. Então, 30 mil dividido por 3.000 dá quanto? 10. Dá 10. O que quer dizer 10? Qual é a interpretação? 10 o quê? É unidade por homem-hora. Unidade por homem-hora. Quer dizer, um homem trabalhando 1 hora gerou para a empresa 10 unidades. Correto? E aí, eu quero saber como é que foi isso em relação a dinheiro. Então, eu pego as 3.000 horas e multiplico por quanto? 5,20. 5,20. Da onde é que saiu esse 5,20? Do custo da mão de Do obra. custo da mão de obra. Tá? Então, 3.000 vezes 5,20 dá 15.600. Certo? Então, quando você pega 30 mil e divide por 15.600, dá R$ 1,92. O que quer dizer isso? O que quer dizer R$ 1,92? A cada R$ 1 gasto em mão de obra, conseguiu produzir 1,92 unidades. Exatamente. Muito bem. Egito está dominando mesmo. E agora, agora eu preciso comparar o faturamento em cima e o custo embaixo. Então, o faturamento, eu pego 30 mil unidades e multiplico por quanto? 4,5. 4,50. Da onde, sem ser o Egito, da onde é que saiu esse 4,50? Comando da questão. Do comando da questão. No comando da questão, ele fala que cada unidade em 2019 foi vendida a 4,50. Então, a gente quer saber o faturamento da empresa. O faturamento da empresa deu 135 mil, correto? E o custo com a mão de obra foi 3.000 vezes 5,20. Porque da onde saiu 5,20? É o custo da hora. Um funcionário, um homem-hora, ele custa 5,20. Então, o denominador deu 15.600. Então, quando você pega 135 mil e divide por 15.600, dá 8,65. E professor, eu me perdi um pouquinho. Da onde veio esses 135 mil? Então, vem da tabela. Na tabela, ele está dizendo que um homem-hora, ele custa para a empresa R$ 5,20. Uhum. Como para você produzir 30 mil, você precisou de 3.000 horas, então você multiplicou 3.000 horas vezes o valor do custo da mão de obra, que foi 5,20. Entendeu? Tudo bem, pessoal? Uhum. Então, significa o seguinte, para cada R$ 1 de homem-hora, gerou para a empresa um faturamento de R$ 8,65. Isso aqui a gente chama de produtividade parcial, porque a gente está comparando o faturamento com a mão de obra. A mão de obra é só um elemento, entenderam? Ok? Tá. E aí, nós calculamos a usinagem da mão de obra em relação a 2010. Qual foi a quantidade produzida de usinagem em 2010? 35 mil. 35 mil. E quantas horas foram necessárias para produzir 35 mil unidades? 2.600. 2.600 horas. Então, isso deu 13,46. Certo? O que quer dizer 13,46, Egito? Que a cada 1 hora
o colaborador produziu 13,46 unidades. Exato, muito bem, show de bola. Acho que eu vou até tirar 10 logo, né, Egito? Nem precisa fazer prova, nada, né? Hein? Olha, eu aceito. É mesmo? Ah, pra que fazer prova? Perda de tempo, né? Bora dar logo 10 logo para ti, né? Tá? Aí a gente vai fazer o seguinte, a gente pegou depois as 35 mil unidades e calculamos o custo da mão de obra. O custo da mão de obra, então, foi 5,20, não foi? 5,20? Foi. Então, a gente pegou 2.600 horas, vezes 5,20, deu 13.500, correto? Então, 35 mil dividido por 13.520 deu quanto? 2,56. Deu, o seu deu 2,56? 59. 59. Ah, 2,59. Olhei errado. Não, tudo bem. Então, para cada R$1 de homem-hora, né, para cada R$1 do salário, né, da mão de obra, girou para a empresa R$2,59. Ou 59 unidades. 59 unidades, certo? Aí a última conta é a produtividade produzida, comparando o faturamento lá em cima. O faturamento, você tem que pegar 35 mil unidades vezes R$2. Por que R$2? Porque no comando da questão, fala que em 2020, por conta da pandemia, a empresa teve que baixar para R$2. Então, você tem 70 mil, né? 70 mil dividido por 13.520 deu R$5,18. Ou seja, para cada R$1 de homem-hora do custo, né, da matéria-prima, girou para a empresa R$5,18. Correto? Então, quando a gente faz uma tabela geral, né, quando você pega, por exemplo, a quantidade de unidades por homem-hora, você tem 10 unidades em 2019 e em 2020, 8,33. Ou seja, houve uma queda de 16,70%. Correto? Professor, Oi? não seria 13,46? Deixa eu fazer de novo a conta. Eu fiz pela HP. Era Sim, eu também, eu acho que me confundi, então. 10%, aí foi 8,33, variou 16,70 pela HP. Tá? Houve uma queda de 16,70%. Quando você pega unidade por real, você tem 1,92 em 2019 e ele vai para 2,59. Então, há uma variação, um crescimento de 34,90%. Ok? De 1,92 para 2,59, houve uma variação de 34,90%. Tá legal? Quando você pega a variação do dinheiro, né, o faturamento comparado com o custo da mão de obra, você tem 8,65 em 2019 e vai para 5,18 em 2020. Ou seja, há uma queda de 40,12%. 12%. Tá legal? Então, aqui é a produtividade parcial. Aí, para a gente fazer a produtividade total, né, a gente pega o total da montagem, que é 20 mil, certo? E a gente tem que pegar, nós temos que pegar todos os custos. Nós temos que pegar o custo da matéria-prima, temos que pegar o custo da montagem em 2019 e o custo da montagem em 2020, correto? Então, por exemplo, o custo da matéria-prima é 12 mil, né, em 2019. E o custo da matéria-prima na montagem é 1.200. Então, fica 12 mil mais 1.200. Aí você abre e fecha parênteses, mais. Aí você tem que pegar o custo da mão de obra da usinagem.
A usinagem gastou 3.000 horas e cada hora custou 5,20. Esse aqui é o custo da usinagem em 2019. Aí depois você tem que pegar o custo da montagem. O custo da montagem é 1.500 horas multiplicado por quanto? 4,6. 4,6, certo? Então, quando você pega o custo da matéria-prima, dá 13.200. O custo da montagem em 2019 dá 15.600. E o custo da o custo da usinagem 15.600 e o custo da montagem 6.900, sendo que o custo total é 35.700. Esse é o custo total. Quando você pega 20.000 unidades que foram para a montagem e divide por 35.700, você encontra... Você já fez a conta, o Egito? Deu quanto? 0,56. 0,56 unidades por real. A cada real dos custos totais, gerou para a empresa 0,56 unidades. Quando você compara isso em faturamento, você tem que pegar os 20.000 e multiplicar por 4,50, que é o preço da unidade que foi vendida em 2019. Então, você tem 90 mil reais. 90 mil reais dividido pelo custo total de 35.700, você tem aqui R$ 2,52. Ou seja, para cada R$ 1 de custos totais gerados pela empresa, gerou um faturamento de R$ 2,52. Tudo bem? Beleza? Quando você faz a produtividade total em 2010, você usa o mesmo raciocínio, só que aí você já usa os dados de 2010. Né? A produtividade em 2010 é de Você quanto? está falando para 2010, né? 2019? Desculpa, 2020. 2020, 2020, pois é, tá. É Eu 2020. estava meio confundida. Não, desculpa. É porque eu estou com cabeça no outro exercício. É 2019 e 2020. Então, em 2020, né, a montagem deu 22 mil, correto? Então, é o mesmo raciocínio. Você tem que pegar o cálculo da matéria-prima, você tem que pegar o custo da usinagem e você tem que pegar o custo da montagem. O custo da matéria-prima é 16 mil mais 2.500 da matéria-prima, né? Que você pega a matéria-prima na usinagem e matéria-prima na montagem, correto? Aí você pega a quantidade de horas na usinagem, que foi 2.600, vezes o preço de 5,20. Depois você pega a quantidade de horas da montagem, que foi 1.300 horas, vezes 4,60. E aí você tem no denominador 18.500, mais 13.520 e mais 5.980. Então, você tem no numerador 22 mil unidades de peças produzidas, é o output, e o input 38 mil, que dá 0,58 unidades por cada real do custo total. E aí, quando você compara faturamento com o custo, você tem que multiplicar o numerador pelo preço de venda. O preço de venda foi R$ 2,00. Então, você pega 22 mil, que foi a quantidade de unidades produzidas, vezes R$ 2,00, dá 44 mil. Dividido pelo custo total de 38 mil reais, você acha R$ 1,16. Para cada real de custo, gerou um faturamento de R$ 1,16. Quando você pega uma tabela, né, e compara a produtividade total de 2019 para 2020, você tem os seguintes valores. Quando você compara unidade por real, em 2009 foi 0,56 unidades. E quando você vai para 2010, ele foi para 0,58 unidades. Ou seja, houve um crescimento de
3,57%. Tá? Entretanto, quando você pega o comparativo do faturamento vezes o custo, você observa que em 2019 foi R$ 2,52. E quando chegou em 2020, o faturamento sobre o custo deu R$ 1,16, ou seja, uma queda na produtividade de 53,97%. Tá? Então, o que significa isso? Significa que para a empresa foi muito ruim. A empresa teve prejuízo. A empresa, quando ela baixou de 4,50, abaixou para R$ 2,00, ela baixou o preço dela em 55,56%. E isso foi muito negativo para a empresa, né? O crescimento por unidade foi muito pequeno, 3%. Entretanto, a queda da proporção do faturamento da empresa em relação ao custo foi uma queda de 53%, ou seja, gerou um prejuízo para a empresa. E isso, muito provavelmente, é um reflexo das empresas nessa pandemia. É muito provável que as indústrias brasileiras, não só brasileiras, né, no mundo inteiro, tenham tido quedas, prejuízos muito grandes por conta da queda da produtividade e também eles não tiveram como escoar a mercadoria. Com exceção do setor de alimentos, os outros e remédios, né, que eu acho que faturou bem remédio, e produtos muito específicos como respiradores, máscaras, os outros produtos manufaturados muito provavelmente tiveram grandes prejuízos, ok? Então esse exemplo que eu coloquei, eu até citei o coronavírus, é só para mostrar para vocês que muito provavelmente ele reflete a realidade da maioria das empresas. Tá bom? Vocês entenderam a matéria? Entenderam? Pessoal, Sim. me dá um retorno, tá? Então é o seguinte, eu quero fazer uma pergunta para o Egito. Egito, quando eu fiz essa explicação para você, você entendeu a minha explicação? Sim ou não? Professor, eu entendi, sim. Só que alguns resultados me deixaram um pouco confuso. Eu fui exercitando, forçando para eu entender mais, entender a lógica, né? Essa lógica de a cada R$ 1 produzir não sei quantas unidades. Essa lógica eu fui exercitando para entrar na cabeça mesmo. Tá. Fica mais fácil. Ok, então tá. Então eu fiz essa reflexão, pessoal, porque quem viu isso pela primeira vez, eu pergunto para vocês não sentiram um pouco de dificuldade? Não ficou meio confuso quem viu pela primeira vez? Hein? Sim ou não? Sim, professor, porque no caso, se a gente não estudou, não tem como entender. Então, Eu que estou nada. exatamente. Em relação a aluno. O Marcos está dizendo que a internet está bem ruim, o Marcos Felipe. Tá? Então, pessoal, eu fiz esse comparativo. Inclusive, eu queria comunicar para vocês que eu fiz uma revisão no questionário. Tá? Alguns comandos da questão estavam um tanto incompletos. Então, eu atualizei o questionário, ele está mais compreensível agora. Tá? Inclusive, tem um questionário que eu alterei o conteúdo dele. Viu, Lucas? Ouviu o que eu falei? Sim. Tá? Tem um questionário que eu coloquei a produtividade total, ok? Tem que prestar atenção, tudo bem? Tá? Acho que umas 2 ou 3 questões eu coloquei uma explicação melhor para você saber de onde você vai tirar o número, tá? Mas aí eu quero dizer para vocês o seguinte, o segredo é fazer o exercício completo, como vocês fizeram, e aí quando você vai para o questionário, você tem que prestar atenção o que é que eu estou pedindo, entendeu? Tá? Qual é o ano e qual é a referência? Se eu estou pedindo unidade por real, se eu estou pedindo custo de mão de obra,
enfim. Vocês entenderam?